Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e estamos na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, neste primeiro trimestre de 2021, estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Como eu já disse em outras aulas, e mais uma vez eu quero deixar aqui o convite de que você, se não for inscrito na nossa plataforma digital, se inscreva na Academia de Pregadores. A academia sempre tem uma promoção especial e vai ser muito útil para você neste primeiro trimestre fazer o curso Pentecostalismo com o pastor César Moisés, onde ele trata do pentecostalismo sobre 4 prismas muito importantes. Ele vai tratar do eixo histórico, do eixo teológico, ele vai tratar de diversos assuntos voltados para o pentecostalismo, muito importantes, interessantes e extremamente atual. Os nossos dias são dias em que somos atacados com muitas doutrinas que acabam violando o verdadeiro pentecostalismo. Mas através do estudo ortodoxo da palavra de Deus, nós aprendemos quais são as verdadeiras raízes do pentecostalismo, e este curso com o pastor César Moisés, um exímio escritor e que já escreve há algum tempo sobre este tema, com toda certeza vai ser de fundamental importância para a sua vida, seja você pentecostal ou não. Se for pentecostal, você vai realmente aprender um pouco mais sobre o pentecostalismo. Se não for pentecostal, você vai compreender a história, o surgimento e, sobretudo, a manutenção, a importância do pentecostalismo na vida da igreja odierna. Muito bem, nós vamos para a nossa aula de hoje, que é a lição de número 4. A lição de número 4, como falamos, é a lição do dia 24 de janeiro de 2021, e nós vamos estudar sobre a atualidade dos dons espirituais. É muito importante compreendermos a atualidade, a aplicabilidade prática desses dons na vida da igreja. Sempre que nós pensamos em dons, sejam eles espirituais, sejam eles ministeriais, sejam eles dons de serviço, sempre que pensamos em dons, pensamos em vida prática. O dom é dado por Deus, os dons, vamos usar assim no plural, são dados por Deus à sua igreja, para que a igreja desenvolva a sua vida prática. Nós sabemos que há uma doutrina chamada de cessacionista, que ensina que os dons espirituais cessaram, que os dons espirituais foram para a vida da igreja primitiva. E nós vamos perceber biblicamente que os dons espirituais são atuais, e eles são muito importantes para a vida da igreja atual, porque os dons foram dados por Deus. Paulo fala disso na carta aos Efésios, capítulo 4, quando ele fala dos dons ministeriais, ele deixa claro que os dons foram dados por Deus para a edificação da igreja, para crescimento da igreja, para amadurecimento do corpo de Cristo na terra. Então nós vamos aprender na lição de hoje que os dons espirituais são atuais e muito importantes para a igreja odierna. O texto áureo da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É importante pensarmos nesta diversidade de dons. A Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria da graça de Deus, e aqui nós vamos aprender sobre essa diversidade de dons. Uma vez que somos membros diversos, embora estejamos todos no mesmo corpo e trabalhemos para o bom funcionamento, para o aperfeiçoamento e crescimento de todo o corpo, mas somos indivíduos. Então há uma diversidade de membros e há também uma diversidade de dons. Entretanto, o Espírito é o mesmo. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo, que nós já ministramos aqui, já falamos sobre essa importância do batismo no Espírito Santo, o objetivo do batismo no Espírito Santo, e então esses dons, essa manifestação do Espírito Santo através desses dons,
a atualidade dessas manifestações, como diz a verdade prática, envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Vamos ao ponto central da lição, que diz o seguinte: os dons espirituais são atuais para a igreja. Quando nós entendemos esta verdade, esta premissa, sabendo que os dons espirituais são atuais para a igreja, nós entendemos então que, uma vez crendo na atualidade desses dons, nós precisamos buscar esses dons, clamar a Deus para que Deus manifeste esses dons na vida cotidiana da igreja. Os dons espirituais não são tão somente teóricos, não são tão somente uma doutrina que deve compor o nosso arcabouço doutrinário. Eles são, na verdade, teóricos, sim, mas são práticos na vida cotidiana da igreja e devem ser buscados, devem ser conquistados através de uma vida de comunhão, uma vida de oração e uma vida de dedicação à obra de Deus. O objetivo geral: apresentar apresentar a atualidade dos dons espirituais, e objetivos específicos, como você sabe, cada objetivo ligado a um ponto da lição. Primeiro, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Existe uma necessidade da atuação dos dons espirituais na igreja. Segundo, situar a função dos dons espirituais. E terceiro, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. São vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso revela a unidade na diversidade. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, que nos diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, Paulo está dizendo à igreja: vocês precisam aprender sobre esses dons, vocês precisam conhecer sobre esses dons, vocês não podem ser ignorantes, não pode lhes faltar conhecimento a respeito dos dons espirituais. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Diz Jesus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então Paulo está dizendo: ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer que Jesus é anátema, e ninguém que reconhece, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão movido também pelo Espírito Santo. Nós estudamos isso aqui falando que o Espírito Santo é quem revela Cristo a nós. O Espírito Santo é quem glorifica Cristo. A ação do Espírito Santo na vida do ser humano faz com que Cristo seja glorificado em nós, faz com que Cristo seja revelado ao nosso coração. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É importante, porque o comentarista vai tratar disso também na lição. Então é importante nós já fazermos esta abordagem aqui, ó. Paulo diz o seguinte: há diversidade de dons. E quando ele fala que há diversidade de dons, ele diz: mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, os dons são operacionalizados na vida da igreja pelo Espírito. Aí ele diz: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ele está apontando aqui para Cristo. Ou seja, os ministérios que são dados por Deus a nós nos motivam a dar continuidade aos dons ministeriais dados por Deus a nós, nos motivam e nos levam a dar continuidade ao ministério terreno de Cristo como igreja. Então, os dons são operacionalizados pelo Espírito. Os dons
ministeriais são operacionalizados por Cristo na nossa vida. E ele diz, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então veja bem, aliás, deixa eu fazer diferente aqui, ó, já que nós temos esse recurso, para ficar uma coisa bem feita. Então, dons ligados ao Espírito, ministérios ligados a Cristo, e nós temos aqui operações ligados ao próprio Deus. Então perceba que nós temos mais uma vez aqui uma ação de um Deus trinitário, porque nós não podemos exercer um ministério sem os dons. Se o ministério está ligado a Cristo, os dons estão ligados ao Espírito. E não há como exercer um ministério onde nós não somos produtivos. E para produzirmos, precisamos de operacionalizar algumas atitudes, atividades. Então, nós exercemos um ministério dado por Cristo, movidos pelos dons operacionalizados na nossa vida através do Espírito, e operamos. Tudo que fazemos é uma ação de Deus na nossa vida. Então nós percebemos aqui a ação de um Deus trinitário para operacionalizar o nosso ministério através de dons e manifestações ministeriais. Seguindo, o texto bíblico nos diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Outra coisa importante que a leitura bíblica em classe nos demonstra é o seguinte: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Toda manifestação do Espírito é preciso ser útil. E ser útil para quem? Para a vida da igreja. É importante nós grifarmos isso aqui. Permitam-me. Para o que for útil. Toda manifestação do Espírito tem que ser algo útil para a vida da igreja. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. É importante nós pensarmos aqui, ó. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, nós tratamos isso aqui já em aulas anteriores, e a outro a interpretação das línguas, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, importante, como quer. Repartindo a cada um como quer. Nós precisamos compreender que é preciso nós nos conformarmos com os dons que nos forem e nos contentarmos com os dons espirituais que nos foram concedidos. Porque às vezes algumas pessoas têm um dom e dizem, se eu tivesse esse dom, eu faria. Mas o Espírito te concedeu o dom que você tem de acordo com a vontade dele. Sabendo que o Espírito é Deus e ele te concede de acordo com a vontade dele, como ele quer, para aquilo que é útil. Então nós precisamos entender que nós nos conformamos com os dons que nos são dados por Deus, conforme a sua vontade, concedidos pelo Espírito, conforme a sua vontade, para aquilo que for útil. Então é preciso nos contentarmos com os dons que o Senhor operacionaliza na nossa vida. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, vai tratar sobre a necessidade dos dons hoje. E no primeiro parágrafo ele vai falar sobre a exortação a conhecer os dons. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar quando ele fala sobre a necessidade de conhecermos os dons?
O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava que os crentes da igreja de Corinto, o apóstolo quer dizer que com essa declaração introdutória, é que esperava dos crentes de Corinto, e essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. É preciso compreender os dons e a sua finalidade. Nós não temos tempo, e nem é a proposta da nossa lição, tratar de cada um dos dons que são citados na leitura bíblica em classe. Mas cada um dos dons, tanto citados na leitura bíblica em classe, são dons espirituais, quanto os citados por Paulo em Romanos 12, que são dons de serviço, como também os citados por Paulo em Efésios capítulo 4, que são dons ministeriais, todos eles têm uma finalidade específica. E é preciso compreendermos. O que Paulo está ensinando à igreja de Corinto é que eles precisavam compreender estes dons espirituais. E aqui o comentarista vai tratar de dois termos gregos utilizados para dons espirituais, né? O adjetivo pneumatikos, que quer dizer espiritual, e também o adjetivo charisma, que vem de charis, que quer dizer graça. Então, o que Paulo está dizendo é que esses dons espirituais, eles são espirituais. Por que os dons são espirituais? Porque são dados pelo Espírito. E é uma manifestação da graça de Deus, não é? Então, são os dois termos que Paulo vai utilizar no texto da leitura bíblica em classe. Depois, no terceiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre o que são os dons espirituais. E eu acredito que os irmãos perceberam que o comentarista sempre cita a declaração de fé das Assembleias de Deus, não que este seja um estudo denominacionalista, mas ele cita a declaração de fé das Assembleias de Deus, porque o movimento pentecostal no Brasil iniciou-se com as Assembleias de Deus, e as Assembleias de Deus hoje é realmente, numericamente falando, o maior movimento pentecostal do Brasil. Glórias a Jesus por isso. Mas a você que é nosso aluno, a você que nos assiste, que não é assembleiano, eu quero que você entenda que nós não estamos fazendo aqui uma defesa denominacionalista. Nós estamos fazendo uma defesa do pentecostalismo bíblico. E o comentarista, quando cita a declaração de fé das Assembleias de Deus, ele faz isso porque as Assembleias de Deus têm, sim, uma importância fundamental nessa manutenção da doutrina pentecostal em solo nacional. Então, ele vai citar o seguinte, que a declaração de fé das Assembleias de Deus cita ou defende que os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais, capacitações especiais e sobrenaturais. É claro que isso aqui é importante nós citarmos especiais e sobrenaturais. Especiais porque são capacitações específicas, sobrenaturais porque são dadas pelo Espírito e movidas pelo Espírito em nós, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, os dons são dados por Deus com o fim de nos levar ao serviço, com o fim de nos levar ao trabalho. São capacitações especiais, sobrenaturais de Deus para cada crente, a fim de que nós trabalhemos, labutemos em prol do seu reino na vida cotidiana da igreja. Segundo ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre a função dos dons espirituais, né? É importante nós pensarmos também no que acabamos de falar aqui no segundo ponto, é que os dons
são gerados pelo Espírito a fim de manifestar a graça de Deus. Os dons são gerados pelo Espírito a fim de manifestar a graça de Deus. Segundo ponto, a função dos dons espirituais. E a primeira coisa que o comentarista vai tratar aqui é sobre a lista dos dons. E nesta lista dos dons, ele vai deixar claro aqui para a gente 3 listas dos dons espirituais, né? Que é 1 Coríntios, capítulo 12, que é o texto da leitura bíblica em classe, dos versículos 8 ao 10. Paulo vai tratar de dons espirituais. Ele vai fazer uma citação também no versículo 28, 29 e 30. Agora, quais são as listas? Deixa eu voltar aqui, que aqui ele vai citar, ligados a esse texto do capítulo 12 da da primeira carta aos Coríntios. Ele vai citar o versículo 28 e os versículos 29 e 30. Mas Paulo faz definitivamente outra lista em Romanos capítulo 12 e depois outra lista de dons em Efésios capítulo 4. Pensando que, e isso é importante a gente definir, aqui são dons, em Romanos capítulo 12, Paulo trata especificamente de dons espirituais. Em Romanos capítulo 12, Paulo trata de dons de serviço. E em Efésios capítulo 4, Paulo trata de dons ministeriais. É importante essa definição. 1 Coríntios 12, dons espirituais. Romanos 12, dons de serviço. Efésios capítulo 4, dons ministeriais. Ok? Então Paulo está tratando são 3 listas de dons, 3 listas paulinas de dons, e é claro que em algumas listas ele faz uma referência de algum outro dom que ele tratou, como aqui no capítulo 12, versículo 28, 29 e 30. Ele faz uma repetição aqui, olha, incluindo algumas repetições da primeira lista, mas ele está tratando de 3 listas específicas de dons. É importante você guardar isso. 1 Coríntios capítulo 12, dons ministeriais. Romanos capítulo 12, dons de serviço. Efésios capítulo 4, dons ministeriais. Esses dons são muito importantes e muito relevantes para a vida da igreja. Pensando na leitura bíblica em classe, que é a abordagem da nossa lição, da nossa 4ª lição, da lição que estamos estudando hoje, nós temos ali, nos dons espirituais, a classificação teológica desses dons. E dentro dessa classificação teológica, nós temos lá os dons de revelação. Essa classificação teológica dos dons espirituais é dividida em 3 classes de dons. Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. São 9 dons que Paulo cita aqui. Dons de poder, dom de fé, dons de curar, porque isso vem no plural, e operação de maravilhas. E os dons de inspiração, que é o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Estas são as 3 classes de dons espirituais. Isso é importante, não é? Didaticamente falando, isso é importante para nós entendermos e para nós conhecermos. Esta é a classificação teológica. Qual é a classificação bíblica desses dons? Nós vamos perceber que, biblicamente falando, esses dons espirituais são classificados também em 3 classes. 3 classes de dons. Então, nós falamos ali da classificação teológica e agora a classificação bíblica. Dons de ensino ou de pregação, dons de ministério e dons de adoração. Dons de ensino
palavra da sabedoria e palavra da ciência. Dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e dons de discernir os espíritos. Perceba que são dons de ministérios, que são ligadas à operacionalização do ministério, à prática do ministério. E os dons de adoração, que são variedade de línguas e interpretação de línguas. Nós sabemos que esses dons de variedade de línguas, eles servem tanto para que haja interpretação e edifiquem a igreja como o corpo de Cristo, mas também servem para a edificação pessoal. Paulo ensina sobre isso, falando para a igreja de Corinto, que quando nós oramos em espírito, nós somos edificados. E o dom de interpretação de línguas, e geralmente este dom geralmente está ligado ao dom de profecia, que é dado por Deus no desenvolvimento do ministério. Então nós vimos aqui a classificação teológica dos dons, dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. E aqui nós vimos a classificação bíblica, dons de ensino, dons de ministério e dons de adoração. São classificações importantes para a gente compreender de forma didática, de forma pedagógica estes dons. Vamos então ao terceiro e último ponto da lição, onde o comentarista vai tratar sobre os dons revelam a unidade na diversidade. Nós sabemos que a igreja, ela tem uma Aliás, faltou o quarto ponto, né? Ou o quarto parágrafo. Eu já comentei um pouco disso aqui, mas só para a gente entender dentro da cronologia aqui, o quarto parágrafo do segundo ponto vai tratar sobre para o que for útil. Os dons são dados por Deus para o que for útil. E o nosso comentarista vai dizer o seguinte: a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Perceba que a função dos dons nunca é criar uma classe especial de pessoas. Isso é profeta na igreja. Não. A função dos dons nunca é criar essa classe especial. A função dos dons está voltada, como eu disse aqui, já desde o início, para a edificação do corpo de Cristo. E o comentarista coloca aqui brilhantemente também que o Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Eu achei magnífico isso aqui, ó. Os dons não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Infelizmente, nós temos até hoje pessoas que confundem isso aqui. Fulano de tal é muito santo, porque ele exercita muitos dons que Deus deu. Os dons não são atestados de espiritualidade, não quer dizer que a pessoa é mais espiritual do que a outra, e nem atestado de santidade. Os dons são dados por Deus para o desenvolvimento do serviço. Uma coisa é a nossa vida de santidade, outra coisa é o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Na Academia de Pregadores nós temos o curso médio em teologia, onde nós tratamos de espiritualidade cristã. Pastor Alain Brizotti também gravou um curso que está na plataforma da academia sobre espiritualidade cristã, o desenvolvimento da espiritualidade, a prática da espiritualidade. Espiritualidade é o conjunto de princípios e práticas que rege a nossa vida na nossa relação com o divino, na nossa relação com a nossa divindade, nossa relação com Deus. Então, uma coisa é a vida espiritual, outra coisa é a vida de santidade e outra coisa é a prática dos dons espirituais na nossa vida. Agora sim, vamos ao terceiro ponto. Os dons revelam a unidade na diversidade. No primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre esses diferentes dons, essa diversidade de dons, e ele vai deixar claro que existe uma diversidade de
dons atribuído ao Espírito. Ele vai deixar clara a diversidade de ministério relacionada ao Filho. E ele vai deixar claro também, como nós já tratamos aqui no início, na leitura bíblica em classe, nós já fizemos essa explanação, a diversidade de operações como a ação do Pai. Então aqui nós temos realmente a ação da Trindade na vida da igreja, na diversidade de dons, na diversidade de ministério e na diversidade de operações. Tratamos disso já lá na leitura bíblica em classe. E no segundo parágrafo deste terceiro ponto, o comentarista vai tratar sobre unidade. E ele vai deixar claro que o termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus, mostrando esta unidade, ou seja, tudo que ocorre na nossa vida, na vida da igreja, ocorre para a edificação do corpo de Cristo. Meus queridos, nós chegamos ao final dessa nossa quarta aula e nós aprendemos que esta atualidade dos dons espirituais na vida da igreja é importantíssima para o trabalho da igreja. Nós aprendemos também que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Nós aprendemos que esses dons são dados por Deus para a edificação da vida da igreja. Sobretudo, nós aprendemos que os dons espirituais não são sinônimos de espiritualidade e de santidade. Qual é o seu dom? Qual é o dom que Deus te concedeu? Se você não sabe, descubra. Ou se você não tem os dons espirituais manifestados na sua prática de vida cristã cotidiana, ore a Deus, porque o Espírito Santo ainda concede os dons espirituais para que nós sejamos úteis ao reino de Deus, à igreja, e contribuamos com o crescimento da obra de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.